Abra comigo a sua Bíblia aí no texto de Lucas, Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 15. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. O texto que nós estamos estudando é um texto dentro daqueles padrões que eu gosto de pregar numa perícope menor. Ele é um pouco maior, mas eu peço que você me acompanhe mais uma vez na leitura. Semana passada fizemos isso. O texto vai de 11 até 32. É a conhecida e famosa chamada parábola do filho pródigo, mas que nós estamos olhando a partir de outras perspectivas. Então eu gostaria de ler com vocês de 11 até 32 e eu peço então que você me acompanhe na leitura do texto. Diz assim o texto sagrado: Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Outras versões, os teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda bem longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, porém, disse aos seus servos: o pai deixou o filho no vácuo. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo que estava acontecendo. E ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu, meu filho. Entretanto, era necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor, somente a leitura desse texto já impacta o nosso coração. E eu oro com os meus irmãos e irmãs, pedindo graça e misericórdia, e pedindo que a tua voz fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu falava com vocês e para vocês, e também falava ao meu coração sobre essa pergunta: crédito ou débito?
Nessa série de reflexões sobre essa parábola conhecida como parábola do filho pródigo, nesse primeiro momento eu quero pensar sobre essa realidade mais religiosa que se aproxima de nós, onde a religião vai dizendo para nós que nós temos crédito ou que nós temos algumas formas de adquirir créditos diante de Deus. E quando nós erramos, quando nós pecamos ou quando nós vacilamos em relação ao nosso Deus, que o nosso Deus então vai debitando de nossa conta. Então a religião, e nós obviamente condenamos e combatemos essas propostas religiosas, porque afinal de contas nós cristãos não seguimos uma religião, nós seguimos uma pessoa. Nós seguimos a Jesus, então nós temos a Jesus e por isso nós somos filhos de Deus. E nós seguimos o Evangelho, não seguimos um escopo religioso, não temos uma cartilha religiosa, não, nós temos a Bíblia Sagrada, e a Bíblia é para nós regra de fé e prática, e a Bíblia toda vai mostrando que nós não podemos ser religiosos, e Jesus aqui está, inclusive, num embate religioso. Se você ler aí o texto, como nós fizemos na semana passada, lá no capítulo 15, verso 1 e 2, os religiosos, quem? Os fariseus e os escribas, que conheciam muito a lei, que eram muito versados, letrados nas escrituras, estavam combatendo Jesus, murmurando porque Jesus estava comendo com publicano e pecadores. Que história é essa do Messias? Que história é essa do filho de Davi? Que história é essa do filho do homem assentado com publicanos, pecadores, meretrizes? Que história é essa? Como que ele entra na casa de Zaqueu? Como que ele é tocado por uma mulher com fluxo de sangue? A gente não entende, porque isso não cabe dentro da religião, e não cabe mesmo, porque a religião pensa em crédito e débito, pensa que nós podemos agradar a Deus e fazemos de tudo para agradar a Deus, e a gente vai tendo crédito. Então qual que é a proposta da religião? Que Deus vai, nessa visão religiosa, pegando a nossa conta, como se a gente tivesse uma conta bancária, né? E aí guardando os nossos créditos, e aí quando a gente vacila, Deus vai debitando. E uma frase que mexeu muito com a minha história e com a minha jornada foi quando Rubem Alves disse o seguinte: eu como pai, interpretando essa parábola, eu como pai não contabilizo débito e nem crédito. Eu não trato os meus filhos por aquilo que eles merecem. Na realidade, para mim, Rubem Alves estava falando lá do Salmo 103, como nós falamos semana passada, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e as nossas iniquidades. Muito pelo contrário, Deus afasta de nós as nossas iniquidades. Louvado seja Deus. Nós não somos tratados por aquilo que fazemos ou somos, nós somos tratados por aquilo que representamos diante de Deus. E o que representamos para Deus, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então Ele nos ama, porque em nós existe a imagem e semelhança dEle, e Ele espera, deseja que nós vivamos para o louvor da sua glória. Então veja que olhar para essa parábola por essa perspectiva pode abrir caminhos para a nossa compreensão cristã, e até talvez eu diria mais ousadamente, pode nos ajudar a ajudar outras pessoas. Então na semana passada eu falei muito que a religião pensa muito em méritos, créditos, débitos dentro dessa realidade, e hoje, se Deus permitir, eu quero caminhar em 2 pontos, dizendo que esse segundo ponto é: a religião não trata Deus como pai. O escopo religioso, e aqui religião eu estou fazendo um apanhado bem geral, e estou falando a partir da nossa realidade brasileira, a religião faz com que nós achemos que o pai é um senhor, mas um senhor no sentido que obriga os seus filhos, que castiga os seus filhos, que manda nos seus filhos de uma maneira bem austera, severa, que exige muito dos seus filhos. É bem complicado, porque às vezes quando nós falamos dessa expressão de Jesus, que Deus é pai, algumas pessoas fazem uma correlação com seus pais que tiveram em vida e já ficam um pouco assustados dada essa aproximação. Mas veja que a palavra do filho, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí a partir do verso 29, é o seguinte: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, eu te servi. E ele se relaciona com o pai numa proposta assim de escravo, mas de serviçal.
Agora, é tão interessante porque o Evangelho vai mostrar para nós que o Pai não dá ordens, o Pai pede. O Pai não obriga, o Pai aconselha. Deus não nos obriga a viver do jeito que Ele quer, mesmo Ele sendo Deus. Ele dá para nós a liberdade de vivermos, mas Ele aconselha, Ele aponta caminhos. O Pai não dispersa os seus filhos, não, o Pai agrega. Por isso que Paulo depois vai dizer que aonde está o Espírito de Deus, há união e não confusão e não separação. Se tem separação, certamente não tem a presença do Pai, porque desde Gênesis até Apocalipse, o Pai está agregando mais filhos. Louvado seja Deus. A parábola, por exemplo, da grande ceia, quando o próprio Jesus fala que o Pai ama a casa cheia, a casa lotada. E é tão interessante porque Jesus está mostrando que aquilo que é do Pai, consequentemente é do Filho. Está aí no versículo 31. O Pai responde: meu filho, tu sempre estás comigo. A bênção maior que você tem é desfrutar da minha presença. E ao invés de desfrutar da minha presença, como você está muito religioso, você está querendo competir com o seu irmão, e você já nem trata ele como teu irmão, porque ele fala assim: este teu filho, como se ele deixasse de ser irmão, porque o camarada foi embora. Será que nós também às vezes não agimos assim? Quando as pessoas tomam rumos e caminhos diferentes do nosso, a gente fala assim: não, Deus, esse daí é teu filho, deixou de ser meu irmão. Não, claro que não. E ele fica se comparando. Esse teu filho aí é uma jogada de Jesus, né? E no grego isso é muito legal, porque aí no verso 32 o texto vai dizer o seguinte: ô meu filho, era necessário, era preciso que nós regozijássemos, que nós nos alegrássemos, e esse teu irmão, veja que o pai não fala assim: esse meu filho, esse teu irmão que você já expulsou do seu coração, você expulsou ele, mas ele é teu irmão. Você precisa cuidar dele. Você precisa aconselhar ele. Você precisa abraçar ele. E você precisa entender, meu filho, que a minha presença basta. Tu sempre estás comigo. Eu estou todo dia com você. Eu caminho com você. Agora, imaginemos Deus falando isso para o nosso coração. A gente com esse espírito religioso, falando assim: eu preciso disso, eu te sirvo, eu quero isso. E Deus olhando para nós e falando o seguinte: eu estou sempre com você. Todo dia eu estou com você. Quando você está passando pelo vale da sombra, eu estou com você. Quando você está andando na marginal, eu estou livrando você de 1000 perigos que você nem imagina. Quando você está no shopping e você não viu a promoção, foi eu que te livrei. Você está entendendo? Você está entendendo que você não ouviu a voz lá no supermercado? Promoção, oferta relâmpago. E você não precisava daquilo. Eu estou sempre com você. Quando você está em cirurgia, quando você está com medo, eu estou com você. E ó, meu filho, vou te dizer uma coisa: tudo que é meu é teu também. Tudo que é meu é teu. Veja que o pai não faz separação dos seus bens. Veja que o pai, ele compartilha aquilo que ele tem. É tão interessante isso, porque às vezes a gente precisa falar assim: você não conhece a minha igreja é uma igreja rica. Aí todo mundo fala: é mesmo, pastor? Eu falei: rapaz, é que você não conhece a minha igreja. Vai lá na minha igreja para você ver. Tem uma criançada lá, que aquilo lá é uma riqueza, uma joia. Tem uns adolescentes espontâneos lá, a coisa mais maravilhosa. Tem uns idosos que amam a igreja, amam o serviço, é um negócio fantástico. A gente tem música, a gente tem comunhão, a gente tem até uns entreveiros, a gente tem umas dificuldades, sim, de relacionamento, mas é uma igreja rica. E aí as entradas, e financeiramente? Falando: não estou falando disso. Porque tudo que a gente tem foi o Pai que nos deu. Nada lá é nosso. Ah, não? Eu falei: não. Tudo é do Pai. E aquilo que é do Pai, consequentemente, é dos filhos. E nós desfrutamos disso.
E nós somos abençoados com isso, porque o Pai não fica fazendo separação dos seus bens. Inclusive, Deus nos faz participantes e nos inclui na sua obra. Veja que bênção quando nós somos incluídos na obra de Deus, na obra da fazenda. E aqui Jesus contando essa parábola da fazenda, falando assim: nós estamos no reino, nós estamos na labuta, e tudo que é do reino é nosso. E tudo aquilo que você precisar, você conversa com seu pai, e seu pai vai te dar na hora que você precisar. Porque ele não faz separação. Mas a religião fala o seguinte: não, Deus é dadivoso, mas Ele vai conceder se você fizer isso. Se você servir assim. Se você cumprir essa regrinha. Se você não cortar o cabelo. Se você não passar batom. Se você subir a escada de joelho. Se você der o dízimo na hora certa, no dia certo. Na campanha da restauração. Na campanha das primícias. Se você pegar a vassoura ungida. Se você fizer a campanha, o voto. E aí Jesus fala o seguinte: não. O cristianismo nos diz que nós somos filhos de Deus porque cremos no nome de Jesus, e ao crer no nome de Jesus nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Vamos herdar de um reino que não é nosso, que não merecemos e que a religião nunca vai entender. E o que é isso, segundo o Evangelho? Senão graça misericordiosa de Deus. Agora, amados irmãos, veja que Deus maravilhoso é esse que nos inclui nos seus planos. Que Deus tremendo é esse que nos chama para servi-lo. Que Deus maravilhoso é esse que nos chama e fala assim: você é meu filho amado, tenho prazer na sua vida, quero que você seja útil no meu reino. É tão interessante quando Jesus ora assim: Pai nosso, nosso pão, o nosso reino. Veja que Jesus desfruta dessa comunhão e ele fala assim: o Pai não é somente meu, o Pai é de quem? O Pai é nosso. O pão não é só para mim, o pão é nosso. E o reino? E tem tanta gente assim, né? Ele quer o reino para ele, só para ele. Eu já sou salvo, a minha família também, então eu quero o pastor para mim, a igreja para mim. Não quero que cresça muito não, viu? Se crescer muito a gente perde o controle, a gente fica meio sem grupo, e aí o pastor tem que atender muita gente. Não venha o teu reino não. E aí Jesus fala assim: que venha o teu reino. E o reino de Deus vem como uma sementinha de mostarda, e depois cresce, avança e invade casas e vilarejos e vai alcançando todos os lugares. Vem o teu reino. Não é o meu reino, não é o seu reino, porque o nosso reino vai se deteriorar. Mas vem, e já chegou, o reino de Deus. E esse reino não tem fim. O reino de Deus está entre nós, dentro de nós, como Jesus nos disse. E você deve se alegrar, porque Ele te agregou, Ele te aproximou, Ele te trouxe. E nós temos a oportunidade nessa noite de dizer o seguinte: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Qual que é a nossa resposta diante de tanto amor de Deus? Senão, eis-me aqui, Senhor. Envia-me para o teu trabalho, na tua seara, na tua fazenda, no teu reino, nessa igreja local, nessa localidade, para onde o Senhor quiser. Louvado seja Deus. A religião diz que nós somos meros empregados. A religião diz que nós somos serviçais explorados. A religião diz que nós somos escravos de um Deus autoritário, exigente, castrador. Essa semana uma pessoa disse: Jefferson, como que é ser escravo de uma igreja? Eu falei: quem disse para você que eu sou escravo da igreja, rapaz? Mas você não é funcionário da igreja? Funcionário? Eu não preciso bater cartão, não tenho que prestar contas no sentido de estar lá todo dia. Aí ele falou: então deve ser fácil, então se você quiser enrolar, você enrola. Eu falei: dá para enrolar. Só que, por exemplo, como eu fui chamado por ele e ouvi a voz dele de uma maneira inconfundível, eu preciso lembrar que, usando essa terminologia que você estava falando para mim, que o meu patrão, obviamente que eu não me vejo assim, mas o meu patrão, ele está trabalhando.
E Jesus falou que Ele está trabalhando. E Jesus também estava trabalhando. E por isso eu tenho que trabalhar, por isso que eu tenho que servir. Mas eu não faço isso por obrigação, eu não faço isso por conta do salário. É tão interessante porque as pessoas falam assim, olha, antes de você receber, você fazia o que na igreja? Eu fazia as mesmas coisas que eu faço hoje. Talvez não tão dedicado por conta do tempo, mas eu fazia as mesmas coisas. Eu pregava, ensinava, ia nos velórios, ia nos hospitais e tal. Agora, o que o Evangelho diz? Tudo é nosso. Tudo aquilo que afeta a minha vida, a sua vida, afeta Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Se alguém está acusando você, machucando você, ferindo você, isso está ferindo a Deus e Deus vai tratar. O Evangelho diz que todos os recursos da fazenda estão à disposição dos filhos de Deus. Todos os recursos do reino estão disponíveis para nós. Outro dia eu falava para uma pessoa, um amigo, mas ele não é tão íntimo à espiritualidade cristã. Falei, rapaz, lá na minha sala tem um piano. Piano, cara, pô, piano. Tem câmeras da Canon. Tem uma placa de vídeo para fazer edição dos vídeos. Tem um computador gamer. Sério? Tem um monte de cadeira lá, tudo bacana. Tem suco na geladeira. Falei, Jefferson, que mudou de vida, hein? Falei, cara, tem cafeteira. Você coloca o cafezinho lá, sai o cafezinho, faz chá. Pô, cara, onde que é, hein? Lá em Sorocaba. Falei, em Sorocaba. Mas essa não é minha casa, tá? Falei, não, é a casa do meu pai. Falei, mas se não é sua? Eu falei assim, é também minha. Porque eu sou filho dele, logo a herança dele está sobre mim. Mas na realidade é dele. E ele deixou nós usarmos os recursos da fazenda para que a fazenda cresça. Em outras palavras, ele deu para nós recursos no seu reino, na igreja local, não para falarmos de religião, mas para falarmos do Evangelho que cura, liberta, transforma e salva vidas. Agora, esse menino, ele não viu o pai, ele viu um senhor. Ele não se considerava um filho, ele se via como escravo. Ele não transitava tranquilamente ali na fazenda, ele era forçado a fazer a vontade do pai. E se tem uma coisa que eu fico indignado, é quando alguém faz alguma coisa que eu peço, ou para mim, que a pessoa faz por obrigação, ela faz porque tem que fazer, sabe? Por exemplo, um dia desses eu estava deitado no sofá, falei assim, Tim, está na hora de eu tomar meu remédio, está ali em cima da mesa, está ali no cantinho o remédio, já separei ele, pega o remédio, pega um pouquinho d'água para mim. E ele estava lá intertido no brinquedo, eu falei, tem que parar. E ele veio para mim, eu falei, não quero. Eu sou seu pai. Eu dei para você simplesmente um comando. E você está cumprindo o comando, reclamando, murmurando. Então, se eu tomar o remédio, eu vou passar mal. Não quero, deixa lá. Mas eu estava brincando. Eu falei assim, quantas vezes, meu filho, eu tive que parar coisas prazerosas da minha vida para te socorrer, para te abençoar, para te ajudar, que você nem sabe. Eu fico, às vezes, imaginando Deus olhando para nós, alguns crentes falando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso na igreja, eu tenho essa obrigação, eu estou na escala, e Deus falando assim, se não for de coração, não faça. Não quero, porque é religião, não é devoção. Eu tenho que entregar dízimo, porque se você entrega o seu envelope e o seu coração está cheio de mágoa, de ódio, o seu dinheiro é só dinheiro, não é culto, não é dízimo. Lembra de Jesus? Se tiver no seu coração mágoa com alguém, o que Jesus falou? Deixa a oferta no altar e vai resolver sua treta com o cara lá. Porque senão vai ser só dinheiro. Mas o Evangelho, ele vai ampliando a nossa visão. E a oração de Cristo nos auxilia a compreender a unidade que deveríamos ter com o Pai. Porque Jesus olha e ora assim lá em João 17, ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. E neles, nos nossos filhos, eu sou glorificado. Imagina que prazer
nós chegarmos diante de Deus e falar assim: Deus, todas as tuas coisas são minhas. Eu entendi isso, Senhor. E tudo aquilo que eu tenho aqui, Senhor, eu recebi das tuas mãos. Esse carro, Senhor, não é meu carro, é teu carro que o Senhor emprestou para mim. Essa saúde que eu tenho, Senhor, essa disposição que eu tenho, essa vitalidade que eu tenho, Senhor, não é minha, Senhor, é o Senhor que me deu. Essa casa bonita que eu moro, essa casa que eu quitei, essa casa que eu comprei, esse apartamento que eu estou comprando, é o Senhor que está me dando. Obrigado, Senhor. Essa esposa bonita, esse esposo bonito, esses filhos, esse prato de comida, esse trabalho que eu tenho, o plano de saúde, o ônibus que eu posso pegar, Senhor, o telefone que eu posso assistir a live da minha igreja e estar em comunhão. Obrigado, Senhor, é tudo teu. Porque veja, o que Jesus está mostrando para nós é que nada foge do controle de Deus, e Deus é soberano. Tudo é dele, tudo é dele. É que nós pensamos que algumas coisas são nossas, e aí vem o Evangelho e fala assim: nada é teu, porque na realidade você não merece nada, você não tem crédito nenhum com Deus. A sua ficha, segundo Paulo, só tem débito. Na sua ficha só tem situações complicadíssimas. Mas Ele, pela misericórdia e graça, decidiu te abençoar, decidiu te agregar, decidiu te envolver, decidiu abençoar, decidiu te trazer de volta, decidiu cuidar dos seus conceitos equivocados e errôneos, decidiu ter paciência mais uma vez com você. Você imagina se Deus não tivesse paciência comigo, com você? Se Deus não tivesse paciência com esse filho mais velho, fala: vai embora da fazenda. E eu, às vezes que leio o texto, eu falo assim: esse cara é um cara tão chato, mas tão chato, porque todo religioso é chato, hein? Diga-se de passagem. Quem é de Jesus é alegre, feliz. Tem lá uns caras meio crica. Eu também estou ficando velho, estou ficando um pouco. Beleza. Mas o cara é contagiante, o cara é alegre, o cara é gente boa, o cara é divertido. Agora, o religioso é chato. O religioso é aquele cara que você está conversando no futebol, ele joga a religião no meio. Aí você está conversando de Masterchef, de comida, de um tempero, ele joga o assunto e mata o assunto. Aqui você está conversando de política, ele vem e joga a regrinha dele, a cartilha. Coisa chata. E esse cara é um cara chato. Mas o pai não manda ele embora. Porque o pai quer que ele saia da religião e se converta ao quê? Ao Evangelho. Porque tem muita gente religiosa, agora tem poucas pessoas que desfrutam do Evangelho. E o Evangelho, meus amados irmãos e irmãs, é libertador. O Evangelho mostra para nós que tudo que é do Pai é nosso, que nós não podemos escolher os nossos irmãos. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente fica querendo escolher. Aí a gente fica pensando assim: e se a gente colocasse uma placa lá fora da igreja, por exemplo? Só uma hipótese, com os pré-requisitos para você fazer parte, como acontecia, por exemplo, nas igrejas dos Estados Unidos, naquela época da separação. Agora nas férias eu li muito Martin Luther King, né, que é um dos vultos da minha memória, né, e aí ele fala disso, né, que tinha pré-requisitos para entrar na igreja. Nessa igreja você precisa ser negro, morar em bairros periféricos. Aí tem lá os pré-requisitos. Você tinha que olhar e falar assim: deixa eu ver se eu me enquadro, para ver se eu posso adentrar ao templo. Para fazer o quê? Para cultuar a Deus. Deus está longe desses pré-requisitos. Aí os brancos, né? Então tem que vir de chapéu, tem que ser branquinho, bem clarinho, tem que ter o carro tal e tal, morar não sei na onde, tal, para poder adentrar. O Evangelho não está nem aí para essas coisas. Afinal de contas, o Evangelho diz para nós que Deus não faz acepção de pessoas. E ele ensina isso para esse rapaz: meu filho, ele não é meu filho só. Como ele é meu filho, ele é teu irmão. Pare de ficar selecionando. Aí
aquela pessoa, por exemplo, já estou concluindo, é aquela pessoa que quando vai evangelizar fala assim, pastor, sabe o que é? Eu não vou evangelizar A, B e C, porque, olha, porque se eles se converterem, você imagina? Eu imagino que eles vão ser santos, puros. Não, eu vou evangelizar somente aquela pessoa que eu acho que vai dar certo. É aquilo que você está achando, né? Mas quem convence o pecador, quem que é? O Espírito Santo. Qual que é a sua missão? Semear. Qual que é a sua missão? Regar, falar, proclamar. Não ficar selecionando. E nós estamos vivendo um tempo assim, de igrejas segregadas, de igrejas separadas. Isso é religião. Sempre disse isso. Sempre tive muito contato e boa parte do meu ministério foi voltado com as novas gerações, mas sempre recriminei igrejas para jovens, igrejas só para idosos, igrejas só para casais. Agora tem outros movimentos também que tem algumas igrejas só para um público com determinada sexualidade. Está errado, porque a gente não pode ficar selecionando e escolhendo. Deus traz para a sua fazenda, usando a linguagem de Atos, quem Ele quer e acrescenta quem Ele quer. A nós cabe aprender com a parábola e falar assim, Deus, eu não quero viver de uma maneira religiosa, eu quero viver debaixo da Tua graça, vivendo e desfrutando do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. E segundo Martinho Lutero, todo dia nós precisamos ouvir as boas notícias, porque todo dia o nosso coração está inclinado para a má notícia. Ouça o Evangelho, viva o Evangelho, leia sobre o Evangelho, certamente você terá uma vida abençoada na presença do Senhor. O terceiro ponto...